Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM, do grupo Folha da Manhã de Comunicação, comando de Sérgio Borges. Sempre tem a participação do Teseu Bezerra, toda a diretoria desse Sindipetro NF. 13 de maio, dia da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, Princesa Isabel foi lá. Aliás, essa caneta que a Princesa Isabel assinou, a abolição da escravatura, a Lei Áurea, tão importante para todos nós, tão demorada, está aqui em Petrópolis, no museu ali em Petrópolis. É muito bacana, vale a pena a visita aí. Bom, mas eu quero saber o seguinte: até aqui, ou até bem pouco tempo, a gente comemorava essa data. O que é motivo de questionamento sobre essa data hoje? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, sempre um prazer, uma honra estar por aqui, ainda mais hoje falando de um tema tão importante, Faço aqui um destaque que hoje é dia 13 de maio também, dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, Eu como católico, eu deixo aqui o meu abraço a todos os católicos, eu que fui batizado, fiz primeira comunhão, casei na igreja de Nossa Senhora de Fátima lá em Fortaleza, lembrando que eu sou cearense, e a gente que tem essa devoção, o mês de maio também tem esse simbolismo. Mas a gente hoje tem um assunto muito sério para falar, porque o dia 13 de maio, você realmente lembra que ele já foi há muitos anos atrás, muito mais comemorado, como o dia da abolição da escravatura no Brasil, porque a gente, quando vê hoje o que vivemos em relação ao racismo estrutural, ao racismo que existe na vida real, no dia a dia, e os próprios números que a gente tem, da economia, dos empregos, onde os negros até hoje, eles são colocados sempre com empregos com uma menor qualificação, são colocados sempre no empregos onde ganham menos. A gente vê isso claramente quando a gente vai em um shopping, que a maioria dos funcionários de limpeza são negros. Então, isso não é por acaso. A gente fala, e aí tem um questionamento sim em relação a essa data, porque o dia de abolição da escravatura, ela não foi uma assinatura que fez com que isso acontecesse, não foi bondade da supremacia branca, da elite branca da época que fez com que isso acontecesse. Existiram muitas lutas, muito sangue derramado do povo negro que era escravizado naquela época, daquela forma, e que hoje muitas vezes a gente ainda vê muitos trabalhos sendo pego, trabalhadores sendo pego com trabalhos análogos à escravidão, e a sua maioria é sempre negro. Então, essa realidade ela se impõe aos nossos olhos ainda, E a gente não pode ficar refém de que uma data ela marca o fim de uma cultura que era implementada à época, que é essa cultura da escravização do povo negro e do povo indígena no nosso país, e que isso não caiu do céu. O fim da escravidão ele se deu também a partir de uma organização social grande. A gente sabe que, e aí o Gessé de Souza, que é um grande estudioso, ele sempre fala muito da escravidão moderna e coloca ali uma série de teorias onde mostra que a elite do atraso brasileira, ela ainda é de uma cultura muito escravocrata, e a gente tem que tentar, com as nossas ferramentas, e a gente, quanto sindicato, sempre faz com que as nossas ferramentas de luta, nossa organização, ela também esteja à disposição para a luta, contra o racismo, contra qualquer tipo de trabalho análogo à escravidão. Então, é muito importante a gente lembrar tudo isso. Bom, se não é mais, então, 13 de maio, a celebração máxima aí dessa data importante, quais são as datas ou qual é a data? Esclarece isso aí pra gente, por favor. É uma boa questão, Cláudio, porque a gente começa a fazer os Pode Povo aqui e a gente começa a estudar mais sobre vários temas, E sobre esse tema, a gente, e eu que costumo participar de vários debates, A gente aqui no Sindipetro NF,
a gente usa o mês de novembro, né, como um mês da luta, né, contra o racismo, e dia 20 de novembro é o Dia Nacional da luta contra o racismo, né, da consciência negra, que nada mais, nada menos foi do que o dia em que o Zumbi dos Palmares ele foi morto, né? Então, o Zumbi dos Palmares, que foi um líder do Quilombo dos Palmares, e foi, assim, sem dúvida, um dos maiores líderes na luta contra a escravidão do país. Até meu amigo David Bacelar tem uma tatuagem que eu invejo, né, no bom sentido, de Zumbi dos Palmares no braço, e isso demonstra, eu acho, que o tanto que a gente precisa lutar ainda para que o trabalhador e a trabalhadora, e principalmente, né, eu acho que o povo negro, que é mais oprimido, mas o trabalhador e a trabalhadora, de uma forma geral, ele se revolte com as situações de injustiça que acontecem. O sindicato, ele tem justamente esse papel. E é curioso, o Cláudio, todos os ouvintes, que nas plataformas de petróleo, quando você faz um recorte dos trabalhadores da Petrobras, uma pequena parcela ainda, eu acho que em torno de menos de 30%, a gente estava vendo esses estudos na semana passada, de trabalhadores negros. E o trabalho na Petrobras, queira ou não queira, é um trabalho que é considerado com a remuneração maior que a do mercado de trabalho, do restante do mercado de trabalho. São trabalhadores que conseguem ter um trabalho um pouco mais digno, né? Os concursados da Petrobras têm uma série de direitos conquistados e garantidos no acordo coletivo que vieram da luta e da organização do sindicato e dos trabalhadores. Mas quando você vai esse recorte, você vê claramente o quanto ainda existe um racismo estrutural. E eu vou além. Quando você vai nas plataformas que você vê os trabalhadores terceirizados, você vê os trabalhadores que são do setor privado e que têm trabalhos que têm o salário, remuneração menor, que são trabalhadores que acabam tendo muito mais o trabalho braçal do que o trabalho ali intelectual de planejamento e tal. Esses trabalhadores, eles são majoritariamente negros. Então, são algumas formas que a gente tem que refletir, né? Eu muitas vezes estou viajando no aeroporto, a trabalho ou com a família, e eu gosto de fazer essa observação. Eu olho para as minhas filhas e falo, olha, minha filha, quantas pessoas negras você está vendo nesse avião? E sempre o número de trabalhadores e trabalhadoras negras, pessoas que estão viajando ali, é muito inferior ao número de pessoas brancas. Isso me incomoda muito. A gente saber que a maioria da nossa população é formada por homens e mulheres negras e a gente não vê esse reflexo nos lugares onde, historicamente, são lugares da elite. Então, eu tenho, assim, muita indignação ainda com essa injustiça e a gente tem que transformar essa indignação coletiva em luta. E aí eu vou destacar aqui, Cláudio, algumas datas, né? Dia 14, amanhã, no caso, dia 14 de maio, foi o fuzilamento dos líderes da revolta dos malês. No dia 18, lembra a criação do Conselho Nacional das Mulheres Negras em 1950. Isso sem falar do nascimento de personalidades como o cantor Ataúfo Alves, grande cantor e compositor negro, no dia 2 de maio de 1909, o nascimento no dia 3 de Milton Santos, né, o grande geógrafo negro também, que nasce nesse nosso mês de maio, e tantos outros, né, Lima Barreto, que foi também no dia 13, escritor, jornalista, militante da causa negra, enfim, tantas outras personalidades negras que a gente tem que exaltar, tem que conhecer a história, tem que estudar, porque a vida de uma pessoa negra ela é muito mais difícil do que a vida de uma pessoa branca, seja no Brasil, seja em tantos outros países. Importante a gente salientar é que essa lei da abolição não caiu do céu. Tem toda uma luta e com muitas vidas abaixo aí de muita chibatada, de muito castigo, de muita crueldade com o povo negro. E não caiu aí do céu, não é? Veio justamente por esse valor pago nessa insanidade, né, que é essa escravidão que a gente sabe que existe até hoje, infelizmente. Mas, muito bom. Acho que todas as datas são importantes, são necessárias e precisam ganhar destaque. E que bom que a gente tem um Pó de Povo para isso aqui. Forte abraço, até a próxima
e vamos à luta, vamos continuar, porque é o que eu disse, ainda tem muito para se conquistar. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos que nos ouviram aqui e reflitam, né? A gente tem que estar sempre aqui pensando, né? E aí a gente tem um Brasil que majoritariamente é cristão, que muitas vezes a gente tem que conviver com intolerância religiosa. E a intolerância religiosa, né? Eu sou católico, mas isso não me impede de estar conhecendo outras culturas, de estar conhecendo outras religiões, de respeitar as pessoas que têm uma religião da matriz africana, de deixá-las viver a sua religião. O Papa Francisco, que infelizmente perdemos no último mês de abril, ele ensinou muito isso pra gente, né? A intolerância, a briga, ela não leva a lugar nenhum. E nós, como brasileiros, que temos uma cultura tão diversa, a gente tem não só que viver com a diversidade, mas também defender para que as pessoas mais oprimidas, elas sejam defendidas por todo mundo. Um abraço e um bom dia 13 de maio para todos e todas. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.